Muito bem, irmãos, vamos concluir o capítulo 6 de Provérbios, Provérbios 6. Hoje nós não teremos slides. Provérbios 6, a partir do verso 20 até o verso 35, diz assim a palavra do Senhor: Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, isso te guardará. Quando te deitares, te guiará, perdão. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida, para te guardarem da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas. Por uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão, mas a adúltera anda à caça de vida preciosa. Tomará alguém fogo no seio sem que as vestes se incendiem? Ou andará alguém sobre brasas sem que se queimem os seus pés? Assim será o que se chegar à mulher do seu próximo, não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. Não é certo que se despreza o ladrão quando furta para saciar-se, tendo fome? Pois este, quando encontrado, pagará 7 vezes tanto, entregará todos os bens de sua casa. O que adultera com uma mulher está fora de si, só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoites e infâmia, e o seu opróbrio nunca se apagará, porque o ciúme excita o furor do marido, e não terá compaixão no dia da vingança. Não se contentará com o resgate, nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos. Essa é uma lição, né? Lembrando que o capítulo 6, nos versos de 1 a 19, eles funcionaram como um apêndice do capítulo 5, né? Ele estava trabalhando, ensinando sobre coisas ou eventos, situações, decisões que trazem ruína para aqueles que as fazem, sem considerar o fim da vida, né? ou o fim daquela própria decisão, mas olhando apenas o momento. Então, ele já falou do adultério anteriormente, e aí trouxe então a questão do fiador tolo, da preguiça e da pessoa que semeia contendas como sendo coisas que trazem ruína, e a pessoa toma a decisão de fazer isso apenas olhando o momento, não considerando o fim das coisas, o fim da vida, e nem considerando o fim da própria decisão em si. A partir de agora, a partir do verso 20, então nós temos uma lição propriamente dita, porque Salomão introduz o assunto como ele faz costumeiramente. Primeiro nós temos ali uma introdução, que é conclamando o filho a ouvir, né? Filho meu, guarda o mandamento, não deixes a instrução, amarra a instrução na tábua do teu coração, não é? Pendura no pescoço. Essa instrução vai te guiar quando você... Ela vai te guiar quando você deitar, ela vai te guiar quando você acordar, ela vai falar com você quando você tiver perguntas, questões, ela é luz para a tua vida. Então, os primeiros versos de 20 até o 23... funcionam, como nós já vimos, como uma introdução à instrução, e tem como esse objetivo despertar, né? Trazer o filho para próximo do mandamento, fazer com que o mandamento se torne algo
interno, dentro do coração do filho, e assim a vida dele será uma vida próspera e feliz, porque será guiada pela palavra. Mas nessa lição sobre o adultério, Salomão vai priorizar 3 coisas a fim de dissuadir o seu filho para que ele não atenda os apelos, seja dos seus próprios impulsos sexuais, carnais, seja apelos que venham de fora, né, de uma pessoa que queira seduzi-lo. Então ele vai focar nas 2 direções, tanto os impulsos do próprio indivíduo, quanto a oferta que vem a ele. E ele então vai apresentar 3 coisas que são extremamente, que o filho deve considerar, né? São as 3 lições dessa grande lição sobre o adultério. Então ele diz o seguinte: a primeira coisa, não cobice a mulher alheia, verso de número 24, né? Para te guardarem da vil mulher, das lisonjas da mulher alheia. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas. Então, e o verso 26, quando ele usa não uma figura de linguagem, mas ele está tomando uma situação para mostrar o absurdo de se cometer um adultério, né? Quando ele fala que por uma prostituta o máximo que se paga é um pedaço de pão, ele não está legitimando a prostituição. Está dizendo que uma pessoa em sã juízo não dará mais do que isso, para mostrar o seu valor baixo, vil. Que dirá alguém que ofertará a sua própria vida, né, por conta de um caso de adultério. Bom, então, o seu primeiro argumento é: evite cobiçar a mulher alheia. Esse é o seu primeiro argumento. Então, Salomão deixa o seu filho consciente de que ele pode sim cobiçar alguém, não é? Porque ele é pecador, então ele pode ter levantes pecaminosos no seu coração. Ele pode ter inclinações distorcidas no coração dele. Ele pode ter um olhar pecaminoso e perverso contra uma mulher. Então ele vai cobiçá-la. E então ele vai perseguir esse desejo até que seja realizado, ou até que o Senhor, né, o impeça, trazendo-lhe arrependimento. Notem que Salomão faz um contraste entre essa cobiça que está no coração desse homem, com o mandamento que foi apresentado nos versos de 20 a 23, como sendo a luz que traz a vida. Então observe que nos versos de 20 a 23 ele fala da vida, ele fala de uma vida iluminada, ele fala de uma vida próspera, que tem guia, que tem guarda e que tem comunicação. Mas nos versos de 24 a 26, ele fala apenas de uma pessoa perseguindo um desejo. Só que o resultado desse desejo é a morte. O resultado dele é a morte. No final do verso 26, ele diz assim: mas a adúltera anda à caça de vida preciosa. Anda à caça de alguém, ou seja, para matar, né? Então, ele faz um contraste entre atender à Escritura e atender aos desejos corruptos, pecaminosos, que possam estar no coração. Então, essa questão de conhecer o próprio coração, de saber das suas próprias lutas, ela faz com que nós estejamos cada vez mais precavidos contra a nossa própria corrupção, porque você está um passo adiantado, né? Você conhece o seu coração, você está um passo adiantado. Você sabe quais são os movimentos que estão ocorrendo dentro dele, a disputa que está ocorrendo dentro dele. Então você tem como prevenir, tem como tomar decisões que sejam contrárias ao seu próprio desejo. Ok, então a primeira questão é vigiar o coração, evitar a cobiça, né?
E nesse caso específico aqui, com relação à questão do adultério, ok? Bom, a infidelidade, diz Salomão, começa com a comunicação. No verso de número 24, ele fala das lisonjas, né, das palavras que parecem ser adocicadas, que uma mulher adúltera pode falar e que isso pode levar alguém a desejá-la. Então, a infidelidade começa com a comunicação e é importante percebermos isso, né, e notarmos isso. Veja, uma pessoa pode passar a cobiçar outra por ter sido despertada para aquilo, porque ela ouviu, aquilo soou agradável, então ele passa a cobiçar porque ele ouviu. Como ele pode passar a cobiçar sem ter ouvido nada, meramente por uma questão do desvaneio, né, do seu próprio coração, tá? Agora, isso aqui aplica-se a homens e mulheres, e isso mostra, por exemplo, o grande perigo que muitas vezes nossas filhas, né, nossas esposas estão submetidas. Todo trabalho é digno e lícito. Contudo, certos ambientes oferecem mais riscos do que outros, por conta dessa questão do discurso. Isso é uma coisa que nós devemos observar para que saibamos orientar os nossos filhos e para que saibamos, então, conduzi-los numa escolha sábia da profissão que eles vão desempenhar ao longo da vida. Certas profissões, elas são muito mais perigosas do que outras, não no aspecto de pôr em risco a vida em si, mas exatamente nesse aspecto aqui, de uma comunicação mais pervertida, de uma comunicação mais corrompida, de uma comunicação mais que sugira, né, ao coração algum tipo de mal. Então, é preciso ficarmos atentos acerca disso, tá? Tanto os adultos, os casados, como os solteiros, para que nós não caiamos nesse ledo engano, né, de achar que ouvir alguma coisa, isso não vai trazer algum tipo de mal ao nosso coração, tá? Bom, dito isso então, concentrar em fundamentar as doutrinas, a verdade bíblica, como ele fala nos versos de 20 a 23, no coração do filho, dará as ferramentas para que o filho consiga discernir essa maledicência, né, ou essa maldade nos discursos, e fará com que ele também consiga se defender, seja recusando imediatamente aquele discurso, ou até mesmo tomando uma decisão mais radical, que é muitas vezes mudar de trabalho, mudar de setor, mudar de ambiente, à medida que ele percebe que o problema persiste ou que a situação se agrava, tá? Então, os mandamentos vão nos dirigir nessa questão. No começo de 1900, uma família de holandeses, um belo dia o menino chegou em casa e disse assim, né? Olha, pai, eles moravam na fazenda. Eu aprendi que as coisas podem evoluir. Aí o pai disse, é mesmo? Me conte como é essa evolução. Estava no começo ainda, né, da teoria, mas já estava... Então, nós vimos que, de fato, Deus não criou todas as coisas, mas que elas foram evoluindo com o passar do tempo. Aí contou o que ele havia aprendido na escola. Essa família morava no sul dos Estados Unidos. Eles mudaram para o norte, para um estado que até hoje ele é mais conservador, é o estado de Michigan. Eles mudaram numa direção mais ou menos, deve dar uns 2.000 quilômetros por aí.
porque havia numa cidade lá uma igreja e havia na igreja uma escola, e essa escola era uma escola que ensinava os princípios bíblicos. O filho dessa família se tornou um grande teólogo, que todos nós que eu digo assim, né, a maioria dos pastores conhecem, né, que é o Van Groningen. Ele é um teólogo do Antigo Testamento, porque já morreu, né? Escreveu inúmeros livros, um grande autor. Eu não sei se ainda está, mas os nossos seminários, até um tempo atrás, essa era a teologia oficial adotada, que é a teologia da aliança. Ele tem até um livro sobre casamento, que é sobre como o casamento é uma aliança. Eu tenho aí, se os irmãos quiserem ler depois, eu não empresto. Você compra o livro, né? Melhor, né? Vai que esquece de me devolver e eu esqueço de cobrar. Então, Van Groningen, inclusive o Mauro Meister é um amante dele, né? Quando ele morreu, ele até postou um vídeo falando, porque foi o mentor dele, né, no mestrado dele. É um dos frutos da decisão desse pai. E eu estou tomando, por exemplo, aqui, ou como exemplo, para mostrar a sutileza e a perversidade do discurso, quando ele é perverso. Porque ele muda as doutrinas, ele muda as coisas certas, colocando-as sob dúvidas ou afirmando que elas são erradas. E por isso Paulo vai dizer aos coríntios, né, que as más conversas corrompem os bons costumes, os bons hábitos, tá? Então, prestar atenção, muita atenção no discurso, fará com que nós tanto nos protejamos contra o pecado, também como nos dará será um escudo para que nós também não apenas caiamos, não soframos, né, com tentações, tá? Então o discurso é algo que deve ficar bem, deve ser alvo das nossas atenções, tá? Hoje em dia a mentira tem entrado nos casamentos de uma forma mais sutil e mais, eu não vou dizer mais elaborada, mas de uma forma mais discreta, talvez. Então, hoje em dia, as pessoas são levadas à cobiça, a cobiçar outros homens e outras mulheres, por meio dos filmes, das novelas, dos livros de romance, tá? Então, é muito comum você encontrar pessoas que têm crises no seu matrimônio e a razão é exatamente essa. Há uma comparação entre a realidade, que é o seu cônjuge, e a pessoa idealizada. Porque assistiu um filme, assistiu uma série, porque leu um livro de romance. Então, infelizmente, isso acontece muito. E aí, no aconselhamento, esse é uma das dificuldades, porque a pessoa tem um problema, mas ela chega com uma casca, com várias camadas. E ela vai falar do problema do cônjuge. Então, você acha que vai tratar do problema do cônjuge, quando, na verdade, o problema está no coração dela, que quer uma pessoa que não é o que ela tem, porque foi o que ela idealizou. Então, até perceber isso leva um bom tempo, e aí muito tempo é desperdiçado, né? Mas essa é uma das questões. A questão também sobre o sexo também tem sido alvo dos discursos fraudulentos, né? Quem tem ensinado sobre sexo na igreja tem sido Hollywood. Não é a igreja, não é a palavra de Deus. Então, muitos homens, eles foram educados pelos filmes, né? Foram educados pelas novelas ou pelos livros aí de romance. As mulheres também da mesma forma, mesma coisa, né? E isso tem gerado problemas terríveis, porque há uma constante incerteza no coração, há uma constante
há um constante medo de nunca satisfazer o outro. Então a amargura ela vai aumentando dia após dia, pela incerteza e pelo medo, até que a pessoa não suporta e então contrai lá uma doença. Então é importante nós não apenas filtrarmos aquilo que lemos e aquilo que vemos na TV. É importante refutar, não apenas filtrar, mas refutar mesmo, ou seja, nós temos que desconstruir toda uma mentira que foi semeada na cabeça dos membros da igreja de um modo em geral, acerca do que é sexo. Porque, sem dúvida nenhuma, 99,9% do que a maioria da igreja conhece sobre esse assunto não foi o que a Bíblia ensinou. Não foi o que a Bíblia ensinou. É o que os livros ensinaram, né? Os livros aí de romance, né? Foram as novelas, os filmes e assim por diante. Então, é algo que requer muito da nossa atenção, tá? E precisamos trabalhar com relação a isso, ok? Então, preste atenção no discurso. O discurso ele é extremamente eficaz para a sua perversidade, né? E para arruinar casamentos ou a própria solteirice de alguém. Então, é importante vigiar essa questão. Em segundo lugar, nos versos de 27 a 29, então, Salomão vai falar sobre não dar lugar à tentação. Então, ele fala o seguinte, alguém toma fogo na altura dos seios e a roupa não vai queimar? Não. Qualquer parte do corpo que você colocar fogo, vai queimar o corpo e as vestes, não é? Alguém poderia andar sobre brasas e os seus pés não iriam se queimar? Lógico que não, né? Vai queimar os pés. Ele toma inclusive um exemplo dizendo assim: quem é que despreza um ladrão mesmo quando este rouba sob o argumento de fome? Ninguém despreza. Quer dizer, a Bíblia não despreza, né? Hoje o governo despreza, mas a Bíblia não. Então, se não despreza uma pessoa que roubou argumentando que estava com fome, por que alguém vai desprezar, né? Ou vai esquecer, ou vai achar que não tem valor nenhum a sua atitude de adultério? Por que você acha que o seu adultério vai ser tido com muito carinho por todo mundo? Se coisas como essa, né, de uma pessoa que roubou porque estava com fome, ninguém tratou isso com tanto carinho, por que o seu pecado vai ser tratado com carinho? Então, é mais ou menos isso que Salomão quer falar. E ele fala isso para mostrar o dever dos crentes de se desviarem das tentações. É um dever dos crentes se desviarem, né? Não darem lugar, evitar a qualquer custo as tentações. Veja, os crentes, como todos os homens, eles são tentados, mas a tentação, ela não pode, ela não deve, não é? E ela não vai fazer, ela não vai pegar na sua mão para que você cometa um pecado. Quem vai cometer o pecado é você. A tentação é somente aquele ambiente externo que despertou uma cobiça. Você atende a cobiça se quiser. Então é isso que Salomão está mostrando. E ele está mostrando o caráter inevitável do juízo de Deus contra estes que cometem adultério ou que quebram o 7º mandamento. E o seu argumento, ao mostrar o juízo iminente de Deus, é exatamente para trazer temor ao coração do seu filho,
para que ele não atenda aos apelos da tentação, para que ele evite a tentação, para que ele fuja de qualquer tipo, não é, de tentação. Então, é um dever dos crentes, é um dever deles evitar a qualquer custo a tentação. Tem um adágio, né, um ditado popular que o pessoal até usa com frequência, né? Hoje até que está menos, mas antigamente era mais usado, né? Que a carne é fraca. Pois é, eu pequei, mas é porque a carne é fraca, né? Tudo a carne era fraca, ou seja, a pessoa estava querendo responsabilizar a sua fraqueza, né? A sua própria tentação. Mas esse tipo de desculpa não cola. Não cola. E foi por isso que Jesus disse aos seus discípulos na véspera da sua crucificação, que eles iriam fugir. Então Jesus disse: olha, perseverem em oração, porque o espírito está pronto. De fato, a alma salva já está pronta, mas o corpo é fraco. Ou seja, então ele já está advertindo: persevera, não dê lugar à tentação, não fica titubeando quando você encontra o perigo pela sua frente, não confie na sua carne, não é? Não tem como você querer, por exemplo, enfrentar a tentação se expondo a ela. Então fuja dela. Fuja dela. Essa é a ordem bíblica. Fuja dela. E é isso que Salomão faz aqui. Ele adverte sobre o juízo iminente de Deus, para que o seu filho tenha medo de pecar contra Deus e então fuja da tentação. Em 1 Coríntios, capítulo 6, os versos de 13 a 20, a Bíblia trata sobre essa questão do adultério, da prostituição, dos pecados que quebram o 7º mandamento. E olha então o que o apóstolo diz. 1 Coríntios 6, de 13 a 20. Diz assim, os alimentos são para o corpo. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, olha o argumento que Paulo usa para repreender os coríntios acerca dos pecados sexuais. Paulo diz o seguinte: o nosso estômago foi feito para os alimentos, e os alimentos foram feitos para ele, ou seja, essa é a união perfeita, então não deve separá-los. Contudo, na morte essas coisas se desfazem. No que diz respeito ao nosso corpo, o nosso corpo não foi feito para a impureza. A impureza é algo estranha, é algo completamente adverso ao nosso corpo.
então não deveríamos, por exemplo, dar vazão a nenhum tipo de coisa impura. E aí ele explica: o corpo foi feito para o Senhor. O corpo foi feito para o Senhor. E aí ele fundamenta o seguinte: Deus ressuscitou a Cristo e também nos ressuscitará. É isso que faz com que o nosso corpo pertença ao Senhor. O corpo foi feito para o Senhor e o Senhor para o corpo, olhando a pessoa de Cristo. E nós seremos ressuscitados, então nosso corpo pertence a Ele. Aí ele avança e diz o seguinte: eu tomaria os membros de Cristo e usaria esses membros numa relação impura de sexo com uma meretriz? Não poderia fazer isso, porque é como se Cristo estivesse adulterando, entende o que ele está querendo colocar? Eu tomaria os membros de Cristo e usaria esses membros que são de Cristo numa relação sexual impura? Não vou fazer isso, eu não vou tomar os membros de Cristo para fazer isso. Então, mas você é membro de Cristo, então você não pode fazer isso, é o que diz Paulo. E aí ele arremata dizendo o seguinte, preste atenção naquilo que ele vai falar, no verso 16, quando ele diz: porque quando um homem se ajunta com uma mulher, os dois se tornam uma só carne. E se um homem se ajunta a uma meretriz, então eles se formam uma só carne. Aqui só uma pausa, tá? Não é o sexo que torna o casal uma só carne, é a aliança que há entre eles. Mas o selo da aliança é o sexo. Por isso que ele está dizendo isso aqui, ele está tomando assim, ele está dizendo: você tomaria o selo da aliança de Deus, que Deus estabeleceu com marido e mulher, e aplicaria numa relação sexual com outra mulher? Não, pois é, mas é isso que acontece, né? Porque o sexo é o selo dessa aliança, né? E portanto, então, aqui ele faz como se fosse uma hipérbole, né? Então, quem se ajunta a uma meretriz se torna uma só carne com ela. Por quê? Porque ele está tomando o selo dessa aliança sobre si e sobre ela. Portanto, fugir da impureza, é o que ele diz, porque os pecados de ordem sexual, estes trazem grandes efeitos sobre o corpo, por conta dessas questões teológicas e espirituais. Bom, então, Paulo está refletindo aquilo que já foi ensinado anteriormente, acerca do juízo, acerca da seriedade, acerca do rigor da palavra, que não deve ser desprezado. E quando isso é considerado por nós, então o objetivo é trazer medo ao nosso coração, medo de pecar contra Deus, medo de transgredir a sua aliança. Quando o medo então surge no nosso coração, esse medo benéfico de pecar contra o Senhor, então nós certamente daremos um passo atrás quando formos tentados em qualquer área e especificamente nessa área, ok? Então, ele trata sobre o dever dos crentes de fugir da tentação. Então, se a partir de hoje eu ou qualquer um dos irmãos cometer um pecado, assuma a sua responsabilidade e entenda, foi você quem decidiu desobedecer a Deus e que decidiu enfrentar Deus para satisfazer o desejo do seu coração. Não foi a tentação, não, porque eu estava fraco, aí a tentação, não, foi você quem escolheu atender aos apelos corruptos do seu coração, ok? Então, lembra bem disso, porque aí, lembrar disso nos ajudará nas tentações, para fugirmos dela, porque nós não poderemos dar essa desculpa, né? Já que ela não é válida, ok? Bom, e a terceira e última lição
que Salomão traz para o seu filho estão nos versos de 30 a 35. Então, nestes versos, ele vai mostrar que a dor do adultério, ela é uma dor interminável. Ele está mostrando aqui as consequências, né, desastrosas, e que há efeitos que perdurarão, né, até a morte do indivíduo, e se ele não se arrepender, até depois da morte, né? Então, olha o que ele diz, verso 31. Pois este, quando encontrado, pagará 7 vezes tanto, entregará todos os seus bens, né, de sua casa. Falando do ladrão lá que roubou com fome, ninguém vai inocentá-lo. Verso 32. O que adultera com uma mulher está fora de si, só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoites, infâmias, o seu opróbrio, a vergonha, nunca se apagará. E aí, então, ele coloca uma outra situação no verso 34 e 35, que é a questão da vingança, né, por parte do marido traído. Aqui, a linguagem sempre é masculina, porque ele está ensinando homens, mas o ensino aplica-se a homens ou mulheres. Então, observe que Salomão coloca a dor do adultério como algo interminável. Ainda que haja reconciliação, perdão, ainda que o casal continue, mas há uma ferida que foi aberta ali. Certamente, não é? Essa ferida será tratada pelo Evangelho. Certamente a pessoa ofendida, não é? Ela receberá os cuidados bíblicos. Contudo, tem uma marca. A ferida vai cicatrizar, mas a cicatriz ficará. É isso aí. Mas a cicatriz ficará. Então, isso demonstra a gravidade desse tipo de pecado, a sua dureza, né? A sua dor, tanto para quem comete como para quem sofre, para todos aqueles que estão ao lado deste que comete tal loucura, tá? Então, nesses versos, a ênfase está em fazer com que o seu filho considere toda essa dor e essa gravidade ao longo da sua vida. Então, isso tem o objetivo de dissuadi-lo, de fazê-lo, então, desistir, não é? Observar o alto preço daquilo que ele quer fazer. Então, ao observar esse preço altíssimo, ele certamente vai desistir, vai retroceder e não vai prosseguir no seu desejo pecaminoso. Ok? Dúvidas? Não, né? Muito bom. Vou concluir fazendo 2 aplicações. Então, em primeiro lugar, falando aos casados, há um dever, toda vida quando vocês lerem um texto que trata de algo no sentido negativo, de proibição, o sentido positivo está implícito ali, tá? Então, se ele está tratando sobre o mal e a gravidade do pecado, do adultério, isso também deve ser aplicado aos casais no sentido da responsabilidade de se cultivar um leito santo. A necessidade de se cultivar santidade no leito matrimonial. Eu já tive a triste oportunidade de ouvir, não é, de pastores, besteiras como: apimente o seu relacionamento. Eu não sei se ele estava falando de pimenta do reino ou malagueta, né, para jogar nos lençóis, deve ser isso. Mas a ideia que ele estava querendo colocar é que você precisa de subterfúgios, de itens, de elementos extraconjugal para tornar a vida conjugal melhor. Era isso que ele disse. Só que usou essa expressão, apimentar. Então, elementos extraconjugal para alimentar o relacionamento conjugal. Então,
nós temos, com base nesses ensinos, casais que consideram, né, e que praticam visitas a essas lojas, né, esses sex shops que dá vida aí, em busca de algo que os torne mais eficazes, né, na relação sexual. Então, são fantasias, são instrumentos, todo tipo de besteira, né? Vídeos, né, filmes. Não é errado ter sonhos, tá? Desde que o sonho seja com o seu cônjuge e desde que o seu cônjuge participe do sonho, ou seja, ele também queira aquilo, né? Então, o dever da santidade matrimonial também está presente no texto. Não se entregar aos apelos, aos ensinos errados que são trazidos hoje, inclusive dos púlpitos, para fazer com que os casais não adulterem por meio de subterfúgios que não são bíblicos, que é essa coisa de trazer coisas extraconjugal para apimentar o casamento. Isso não é verdade. As 3 lições que ele deu contra o adultério são as 3 lições que devem ser usadas para tornar a vida matrimonial cada vez mais próspera. Por exemplo, marido, cobice a sua mulher. Cobice a sua mulher. Mulher, cobice o seu marido. É simples. Cobice o seu marido. Ele você pode cobiçar. Ela você pode cobiçar. Então, cobice. Ou seja, tem interesse, desenvolva interesse, apreço, desejo pelo outro. Então, cobice o seu cônjuge. Muito simples. Não precisa de filme, novela, nada. Deus já deu tudo que precisa. Então, cobice o seu cônjuge. Muito tranquilo, não é? Segunda coisa que o texto nos ensinou foi, né, evitar as tentações. Então entenda, com a sua esposa, com o seu marido, não há tentação. Não há tentação. Ou seja, Deus proporcionou uma liberdade santa. Então não há tentação. Existem proibições da Escritura para o sexo matrimonial? Existe. Tudo aquilo que for imundo não deve ser praticado. Então, existem proibições? Existem, perdão. Né? A sodomia é uma, tá? Existem sim. Mas não há tentação, ou seja, não há receio, há liberdade. Então experimente ao máximo essa liberdade, né? Dentro do casamento. Não há proibição. Não há. Uma vez eu estava dando uma, não sei se pregando, dando um estudo, não lembro o que era. Eu estava falando sobre o dia do Senhor, né? E aí falando sobre as recreações proibidas no dia do Senhor, né? Na verdade, toda recreação, ela não é bem-vinda no dia do Senhor, tá? Porque elas devem ser praticadas nos outros dias da semana. Aí uma pessoa levantou e disse assim: pastor, e então é proibido o casal fazer sexo no domingo? Então eu respondi dizendo: depende. Se ele só tem o domingo, não. Se ele tem outros dias, ele pode se abster. Contudo, não é pecado se ele fizer. Ele pode se abster. O casal pode se abster. Porque o princípio de 1 Coríntios 7 é: não se aparte. E se se apartar, por breve tempo, com um propósito espiritual, que é a oração. Então, assim, imagine o casal dizer o seguinte: olha, nós vamos passar aqui algum tempo sem ter relação sexual, porque eu quero ver se eu sou resistente mesmo, se eu sou forte. Aí nós vamos ficar um tempo sem, e a esposa vai andar na rua aí, num bairro aí que tenha homens bonitos, atraentes. Ele vai para um bairro que tem mulheres bonitas, que eles vão testar se eles estão maduros na fé e se são gigantes espirituais. Digamos que alguém propõe uma besteira dessa, uma tolice dessa.
Esse tipo de coisa, lógico, é hipotético, né? Mas talvez exista, né? Não há nada novo debaixo do sol, disse Salomão, né? Então, para esse fim, a interrupção da relação sexual é pecado. Mas para um propósito bíblico, um propósito espiritual, como se fosse um jejum, né? Uma oferta ao Senhor, Paulo disse, não é pecado. Mas não pode ser longo, porque senão dará ocasião a Satanás. Então veja que a Escritura trata o leito matrimonial e ela embeleza o leito com a liberdade. Então é tentação para quem não é casado, ou tentação para um casado, né, a relação sexual com outra pessoa que não seja o seu cônjuge, mas com o seu cônjuge é liberdade. Então aproveite a doçura da liberdade. E em terceiro lugar, não há juízos, não há punições, não há desastres, não há penalidades para o sexo no matrimônio. O que há são promessas. Fora do matrimônio você tem desastres, juízos. Dentro do matrimônio você tem promessas, bênçãos da parte de Deus. Então, há um dever de nós, dos casados, de zelarmos pelo nosso leito matrimonial. Tá? Aqui eu estou falando em condições normais, tá? Existem condições anormais, um dos cônjuges é doente, ou há um problema, aí é outra coisa. Estou falando de condições normais. Inclusive, dentro desse aspecto da liberdade e das promessas, é que um casal tem que julgar quando eles podem, por exemplo, ajudar outras pessoas, senão vai interferir aqui. Então, por exemplo, um parente adoece, pai ou mãe adoece, ele vem para a casa do casal, vai ficar como? Quando? Isso vai interferir? Se vai, como? Em que intensidade? Isso aqui, ou seja, então, se ajudar alguém, interferir aqui, não pode ajudar. Não pode ajudar da forma que ia. Tem que fazer um remanejamento para ajudar de outra maneira, entende? Mas não pode trazer para dentro de casa, se isso for interferir na vida matrimonial. Deu para entender, né? Então imagine que você tem uma casa, ela tem 3 cômodos, né? A parte da frente, a parte do fundo e o seu quarto. Então ela só tem um cômodo, né? Por isso que eu estou usando bem hiperbolicamente. Então a sua casa só tem 3 divisórias. O quintal de trás, o quintal da frente e o seu quarto. Aí um parente precisa de abrigo, você vai fazer o quê? Não, pode vir, fica aqui em casa. Não. Ó, a gente coloca uma barraca no fundo ou na frente, te atende? Não pode ficar dentro daqui, no quarto. É proibido, porque isso quebra a liberdade e a promessa que estão dentro da relação matrimonial e do sexo. Deu para entender? Deu, né? Quando você acolhe alguém, dentro desse exemplo, por um dia ou 2, é uma coisa. Nós estamos falando de algo que interfira. Então é algo demorado, né? É isso que eu quero me referir. Tá? Inclusive até filhos dormindo no quarto dos pais é proibido. Esse é o princípio que proíbe isso. Tá? Porque a criança vai roubar a liberdade que Deus deu. É lógico, né? Você vai ter uma pessoa ali, quebra a liberdade. Mas outro dia eu trato disso. Bom, mas eu quero fazer uma aplicação para os nossos jovens, aqueles que não são casados, né? Eles vão lidar com essas coisas na vida. Os adolescentes, eles vão lidar com isso. Eles vão lidar com a oferta do sexo na rua, andando na rua, exposição nas telas, na escola, você vai para a faculdade, nem se fala. Então, como é que eles vão lidar com essa oferta? Então, em primeiro lugar, eles precisam lembrar que eles não têm ainda a liberdade para desfrutar do sexo. Portanto, se eles entrarem numa relação sexual antes do matrimônio, eles estarão escurecendo, obstruindo a vida deles.
Porque foi isso que Salomão disse nos versos de 20 a 23. A palavra é luz, ela ilumina, ela dá o caminho da vida. Então, se eles decidirem quebrar o mandamento, eles estarão obscurecendo a vida deles. E é por isso que nós temos inúmeros casos de crentes, estou me referindo sempre aos crentes, né? Mas inúmeros casos de crentes casados, que porque tiveram uma vida sexual pregressa antes do matrimônio, eles têm diversos problemas. Tanto de ordem física quanto de ordem emocional e espiritual, diversos problemas. Então, lembre-se, você não tem a liberdade ainda. Então, se você fizer isso, você vai escurecer, você vai arruinar a sua vida. Cristo transforma? Transforma. Cristo sara, mas as cicatrizes continuarão ali. Então, não atenda aos impulsos carnais do seu coração pecaminoso. Segundo, fuja da tentação. Ou seja, se você perceber que você está cobiçando algo que não lhe é próprio, e se você está recebendo uma oferta de algo que está sendo oferecido e que não lhe é próprio, você precisa fugir da tentação. A Bíblia não manda resistir à tentação, a Bíblia manda fugir da tentação. A Bíblia manda resistir o diabo e fugir da tentação. Então, é seu dever fugir das tentações, orar e procurar os seus pais, o pastor, quem quer que seja, para te ajudar. Essa desculpa, não, essas coisas foram feitas na época que eu era tolo, eram tolices da juventude, fique tranquilo. Essa mesma desculpa, tolices da juventude, será exatamente a ponta da lança que vai te inquietar até morrer. A mesma desculpa que é dado antes para tentar fugir das consequências, vai ser a mesma desculpa que funcionará como uma ponta de lança, de faca, que vai ficar cutucando ali as suas costelas e te incomodando até morrer. É a mesma. Por que eu fui tolo? Por que eu não atendi o princípio bíblico? Por que eu não fui orar? Por que eu não chamei alguém para me ajudar? Ou seja, a mesma desculpa se voltará contra você e vai amargurar o seu coração, porque ela vai lembrar você constantemente da sua tolice, da sua irresponsabilidade e da sua decisão de quebrar o mandamento e atender aos impulsos carnais. Então fuja da tentação. Essa história, não, ele é um adolescente, tá, os hormônios estão explodindo, isso é mentira. Ele está cheio de hormônio, mas é mentira. Até hoje eu nunca vi hormônio com mãos, nem com pernas. Você pode ver um adolescente espinhento, cheio com perna e mão, mas você não vê hormônio com mão, com perna. Então não são os hormônios quem diz assim, vai lá e faz. Isso é mentira. Isso é uma mentira. Então, lembre-se, vocês têm o dever de fugir da tentação, porque vocês foram advertidos, ensinados, chamados a guardar o mandamento no coração. E por fim, considere sempre o final, o resultado. Considere sempre o resultado, o final das coisas, não é? Hoje muitos casais têm uma vida sexual desastrosa, porque toda a beleza e o encanto da vida sexual que Deus projetou para o casamento, eles gastaram tudo isso, destruíram tudo isso antes de casar. Aí quando casa, não tem nada, porque eles já fizeram todo tipo de tolice antes de casar, que quando casa, dois irmãos. Por quê? Porque toda a beleza, todo o encanto,
toda descoberta que Deus projetou para o sexo está confinada ao matrimônio. Se a pessoa vai e quer estas coisas antes de casar, quando ele casa, acabou. Então é uma vida se arrastando. Porque aquilo para o qual Deus o fez, ele por desobediência, atendendo o apelo de Eva, quis ser Deus e se colocou em laços de morte. Então ele vai arruinar a vida dele e vai arruinar a vida com quem ele casar, ou ela, né? Por quê? Porque não atenderam o mandamento e cultivaram uma vida sexual antes do casamento. Então, considere os desastres, considere os efeitos desastrosos, considere as pragas, os juízos temporais de Deus para aqueles que flagrantemente decidem desobedecer a sua palavra. Se você considerar todas estas coisas, Deus te dará graça e você passará muito bem por um período de tentação, de lutas, não é? Até chegar ao matrimônio. Mas se não considerar essas coisas, vai ser presa fácil e depois terá que pagar o triste preço, né? O altíssimo preço, que é o da ruína.